Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês depois do intervalo que nós tivemos aí, gravando hoje o nosso quinto vídeo. E o nosso quinto vídeo hoje abordando questões ligadas à situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não tem como fugir do tema que incomoda e afeta todos os brasileiros nesse momento, ok? Lembrando sempre vocês de se inscreverem no nosso canal, compartilharem, enfim, se vocês acharem que for o caso, ok? Então vamos lá. Nós estamos novamente aqui hoje com nossos companheiros de bancada, Fernando Ladeia, Dori Silveira e o Eduardo Tanoui. Acertei. Isso. Então, eu sou Fernando Mota, então vamos lá. Vou fazer uma pergunta bem genérica para vocês e para cada um poder expor o que pensa e daí a gente começar a bater uma bola, ok? Então eu vou perguntar para vocês, né? Qual a opinião que vocês têm sobre a situação política social atual do nosso Brasil? Quem quer começar? Quer começar, Dori? Bom dia a todos, bom dia. Acho que mais do que nunca é necessário enfrentar a realidade, né? A realidade nossa hoje ela é complexa, como você falou, Fernando, e ela está num momento crucial, porque estamos passando por uma desconstrução, um momento de ruptura da nossa ordem democrática, né? Essa é a leitura que eu faço. Quando você tem todas as instituições do governo, da República, o Judiciário, a Presidência, o Congresso, em frangalhos do ponto de vista da legitimidade junto à população, seja de um setor A ou B, do setor de direita ou de esquerda. E disso resulta que as pessoas não têm mais credibilidade. A sociedade está perdendo a credibilidade nas instituições. Principalmente quando você vê um julgamento de exceção, que, ao que me parece, é o que está acontecendo com o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, que está nesse momento sitiado lá no Sindicato São Bernardo do Campo, aguardando uma possível ação de captura da Polícia Federal. Então, e eu digo um julgamento de exceção porque e tudo indica que esse julgamento tem a finalidade, primeiro, de tirar ele das eleições, porque ele é o possível candidato, pré-candidato com mais intenção de voto, impedi-lo que assuma o poder novamente, de forma legítima pelas urnas, bem como apagar o histórico do governo anterior dele, da política de benefício social, de desenvolvimento social, de ascensão social que foi promovida, ainda que parcamente, que não foi o que todos queríamos, mas que de fato foi realizada durante esse governo. Parece-me que existe essa intenção de destruir o legado dele, não só impedi-lo de voltar ao poder, mas também desconstruir a história recente do governo Lula. Entendi. Essa é a minha... Isso aí. Eu queria só pegar esse gancho e também perguntando para vocês dois o que vocês acham sobre a situação política social atual do Brasil, mas qual o reflexo que toda essa questão da prisão do Lula e tal, qual o impacto que isso está causando e poderá causar no cotidiano dos brasileiros? Eu queria colocar um pouco sobre a questão do Lula em si, né, da questão da condenação do triplex, né, e por que tanta mobilização com relação ao Tribunal de Exceção, né? Eu, pessoalmente, Fernando, acredito que ele receberia o triplex como um presente, como uma forma de agradecimento das empreiteiras pela quantidade de financiamento público em obras. Isso independe da atuação na hora da licitação, né? Eu acho que ele acabou virando amigo de grandes empreiteiros como o Odebrecht,
e esses caras viraram os grandes construtores mundiais, entraram pro hall dos grandes construtores mundiais. Global players. Então, é fato que o capitalismo, a política não, mas o capitalismo permite que as pessoas sejam recompensadas por essa ideia. Só que quando um agente público é recompensado pela posição que ocupa, a gente considera isso corrupção. Ele não está recebendo um vinho de final de ano, né? Receberia um apartamento. O fato é que ele não recebeu. O fato é que não há provas materiais que ele tenha recebido esse apartamento. Logo, eu não posso condenar ninguém por pré-crime, pelo que você poderia fazer. Você sai daqui, vai passar na frente da padaria e eu condeno você por ter assaltado a padaria. Né? Então, é isso que está sendo colocado. Né? O processo do Lula não teve o mesmo trato que todos os outros processos, e eu não estou falando só de corrupção, né? Há crimes muito piores que são protelados, que prescrevem por falta de julgamento. Né? Eu não sei se eu sou favorável ou contrário à questão da prisão em segunda instância, mas o fato é que mudaram o entendimento a partir de que entrou um processo contra o ex-presidente Lula, mudaram o entendimento sobre prisão em segunda instância, porque calculavam que a justiça, por ser morosa no Brasil, e a justiça, para ser justa, ela tem que ser morosa. Essa ideia de que a punição tem que ser rápida, ela é equivocada, porque todos os lugares em que se julga rapidamente acontecem mais erros do que acertos, né? Então eu venho sendo acusado nas redes sociais de ser, pelo Coxinha, de ser favorável ao Lula, e pelos petistas de ser contrário ao Lula. Mas não é, o fato aqui não é a defesa ou o julgamento do Lula. O fato aqui... Isso o Moro já fez. Procedimento. É a defesa da democracia, o procedimento, porque nós, cidadãos, nós nos sentimos lesados quando nós podemos também entrar num tribunal de exceção. Com certeza. Eu me coloco no lugar do Lula e posso ser perseguido, né? E perseguido, ele está sendo perseguido por parte das elites, não pelos erros e não pela corrupção. E isso prova dentro da materialidade que é colocada, por exemplo, nos outros casos de corrupção, que não foram julgados, que não foi dado andamento, casos de corrupção sendo prescritos, mas sim pelos acertos que ele teve no seu governo, de combate à pobreza, de inserir a grande massa no consumo, né, através de regras que a gente pode discutir aqui, Bolsa Família, redução de IPI, redução de impostos na carne, etc., que privilegiaram o grande capital, né? Quando ele dá a redução de IPI, ele não está privilegiando o povo, ele está ajudando o capital produtivo de automóveis. Né? Então isso é importante que se diga. Agora, o que está sendo feito com ele nesse momento é um tribunal de exceção, né? É achar um culpado para todas as corrupções no Brasil, para dizer que a partir da prisão do Lula não há mais impunidade. Mas a impunidade é muito anterior ao próprio processo dele. Na verdade é uma balela, uma falácia. Isso aí a gente sabe, basta ter o mínimo de bom senso para perceber que o Lula não só não é responsável pela corrupção do Brasil, como os grandes corruptos estão aí soltos, comandando todos os poderes da nação. Então vamos com calma, porque culpar o Lula e o PT pelas mazelas do Brasil é uma distorção da realidade, uma percepção equivocada e falaciosa, ou seja, tendenciosa, né? Tendenciosa. Mas voltando à questão de qual reflexo, Eduardo, que você imagina que isso vai ter naquela sociedade? É muito difícil, né? A gente está vivendo a história, né? Durante muito tempo, 30 anos atrás, não tinha muito bem isso. E analisar a história no momento que você está vivendo a história é muito complexo. Só que existem alguns indícios. Então, assim, vamos lá, o primeiro indício. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não, mas o Lula já foi julgado
legalmente, né, tá sendo condenado, então tá errado. Só que vamos perceber o seguinte, a escravidão ela foi legal. E aí, então será que estava certo ser escravo? Então legalidade de forma absoluta é muito perigoso você assumir, né? Porque a lei, todo o processo é feito por homem, e o homem não é infalível. Então você pode ter um processo viciado, que é o caso do Lula. Então quer dizer que, por exemplo, a questão de você fazer um Minority Report, tenho uma formação química, eu tenho a habilidade, eu tenho a formação de fazer drogas, então quer dizer que eu posso ser preso pela potencialidade de eu amanhã fazer drogas? Não é assim, entendeu? Então tem que ter a materialização do fato, coisa que não tem no Lula. E aí as pessoas elas assumem uma posição de o seguinte, não, ele já foi julgado no Supremo, né, existe a lei, então ele é culpado. Não é assim, né? E outra questão, a gente está vivendo isso, o Lula, né, encontra-se sitiado lá em São Bernardo, e você vê, vamos comparar então com as pessoas que foram presas, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, será que houve essa comoção? Ou será que tem alguma coisa estranha em você ver várias autoridades junto com o Lula, não com o Lula, porque não é a pessoa do Lula que está sendo sitiada, é o processo do Estado Democrático de Direito. No momento que você vê lá um general falando, olha, se você, Supremo, não votar do jeito que eu acho que você tem que votar, a gente vai ter que tomar uma posição. E que posição é essa? Então, são vários indícios que estão na rede e que você tem que observar. Não pode você chegar somente a acreditar na posição de uma mídia que está desesperada no momento atual, dizendo que o Lula tem que ser preso de todas as formas. Eu vejo, aquele discurso de, olha, nós temos que pegar o camburão, entrar lá, matar quem está lá e pegar o Lula e prender. Esse papel da mídia que você está falando aí é muito importante, porque a grande diversão da população no Brasil é a televisão e o canal aberto, que atinge todo mundo, todos os recantos do país. Então nós temos uma televisão que direciona o pensamento da população brasileira para onde ela quiser. E hoje, e há muito tempo, que ela quer direcionar para esse lado do capitalismo autoritário, onde fortalece-se a corrupção até. Mas no futuro, a curto prazo, é um exercício de futurologia, ninguém tem bola de cristal aqui, é difícil, é muito difícil saber o que vai acontecer daqui a uma semana, não digo nem daqui a um mês, nem tudo mais. Mas o que se espera, o que nós esperamos a respeito disso? Tem dois cenários possíveis, né? O primeiro cenário é que se Lula resistir, aí o futuro será realmente uma nova história no Brasil. Entendi. Mas, se ele se entregar hoje, eu acho que infelizmente o Brasil vai continuar do jeito que está. Você acha isso também? O Lula está numa posição muito parecida com, eu coloquei isso no Twitter de manhã, com o Neo na Matrix. Que é o quê? Ou ele aceita a pílula, ou ele aceita a pílula, né? Ou ele percebe, a conversa de Neo com o arquiteto, ou ele percebe que ele é uma contradição do sistema, a cenourinha do sistema, para manter a ideia de que as pessoas são livres dentro desse sistema, né? E ele se aceita como uma contradição do sistema e aceita a prisão, ou ele se rebela contra o sistema monopolista, contra esse autoritarismo que está colocado. Eu acredito que ele vai se entregar, eu acredito que ele não vai peitar, não é o perfil do Lula, ele não é o radical comunista como as pessoas ventilam, ele é um conciliador de classes, e foi essa conciliação de classes que jogou ele nesse buraco que ele está, porque enquanto a classe, a elite, aceitava ele fazendo o serviço sujo, a benesse, de conter os movimentos sociais, né, através de políticas reformistas dentro do próprio capitalismo, e ele tinha o comando disso, a elite aceitou que ele circulasse nesse meio. E a partir do momento que ele sai desse meio, que ele perde o poder, a elite não aceita mais. Não podemos aceitar o trabalhador de língua presa, barbudo, né, que sua, né, nordestino. Mas é essa sinalização que é perigosa, porque no momento que ele se entrega, o sistema vai entender, olha, a gente pode fazer o que a gente
Com qualquer entender. Exatamente. E aí amanhã, se houver, né, outra iminência da esquerda, eles vão fazer a mesma coisa. Eu queria pegar esse gancho, Fernando. Fala. A realidade é multifacetada, né? Tem essa fala do Fernando é perfeita, também concordo com ela, com o que o Eduardo falou anteriormente, concordo plenamente, mas assim, são níveis de percepção que a gente consegue ter da realidade. Tem níveis que a gente talvez nunca vai conseguir ter a compreensão total e ter os elementos fáticos para poder fazer essa valoração. Não, acima disso, porque em 2008, 2009, nós tivemos a informação de que foi encontrado um grampo, um sistema de espionagem na Petrobras, né? No sistema de prospecção lá do pré-sal. Posteriormente, a Dilma, já no governo, tomou conhecimento que o governo americano estava grampeando os telefones dela. Inclusive, isso foi praticamente confirmado pelo governo. Vazou na imprensa mundial. Bom, isso, e posteriormente tivemos todos os fatos que ocorreram, né? O impeachment, tivemos agora o julgamento do Lula e tudo mais. Então, tem uma cronologia de fatos, uma cadeia de fatos que demonstra um interesse não só da classe média e da burguesia brasileira de fazer essa derrubada do Lula por esses motivos que o Fernando falou, e da burocracia, do estatal, do exército, do judiciário, como o Eduardo postulou aqui também, mas existia assim, um interesse internacional, na minha visão, do governo norte-americano, principalmente, não tem como saber se com outros governos, de tirar a política nacionalista desenvolvimentista, que é uma política capitalista, mas é nacional e desenvolvimentista, da linha do Comando Nacional Brasileiro. E eles colocaram em marcha um projeto que hoje se chama de Doutrina do Choque. O que é essa Doutrina do Choque? Tem uma escritora norte-americana, Naomi Klein, ela fala sobre a doutrina do choque. Uma guerra não convencional. Você, através de distorção da realidade, corrupção de agentes públicos, uso da mídia, uso da internet, você desestabiliza o país como se estivesse praticando uma guerra contra ele, mas sem precisar usar de armas ou usar muito pouco, né? E é o que está acontecendo no Brasil praticamente desde 2013, na minha visão, entendeu? E qual o objetivo disso? Paralisar o processo de construção do submarino atômico que nós estamos tendo aqui em Iperó, submarino nuclear. Paralisar o processo que um dos presos foi o general que mexeu com o general Otto, diretamente. É o almirante, né? Almirante Otto, da Marinha. Paralisar a aquisição dos jatos supersônicos da Suécia, quer dizer, da Gripen, que era um projeto do governo Lula e governo Dilma de aquisição, porque o governo americano queria que fossem comprados jatos da Boeing, a renovação da base de Alcântara, a renovação, que já foi nos Estados Unidos. E principalmente tirar a política de conteúdo nacional da Petrobras e o monopólio do pré-sal. Então a gente tem aí um painel que o Dori está lançando aí, que vem de encontro àquela ideia de que tudo que está acontecendo no Brasil não está sendo engendrado aqui no Brasil, está vindo de fora para cá. Mais uma vez, o Brasil tem que ser colocado no seu devido lugar. Exatamente. Colônia, país de terceiro mundo, lá da América do Sul, não vem se meter a besta, não vem virar potência, não. Então, coloque-se no seu devido lugar. É isso mesmo, Nadeira? A gente não é uma ilha, né? A ilha de Veracruz não é uma ilha. Você tem vários interesses locais, interesses nacionais e interesses internacionais, né? A relação do Brasil com o BRICS, né, com a Rússia, que agora está expulsando, a Rússia está sobre esse ataque, né? Estão colocando para fora os diplomatas de diversos países por conta dessa questão internacional. A China já está fazendo bloqueio econômico aos Estados Unidos, né? Então, há interesses internacionais, há esses interesses estratégicos que acabam combinando com os interesses locais. Essa coisa do trabalhador, a ideia de um trabalhador ser presidente da República. Isso daí é muito sério para a questão local, né? A gente vê
E quando tem uma outra teoria que diz que quando surge, uma teoria meio Star Wars, né? Quando você se mantém por muito tempo uma força no poder, uma outra força mais resistente. Há um desgaste, né? Há um desgaste, né? A maior parte dessa juventude nasceu no governo Lula, não teve uma experiência com governos anteriores, o governo FHC, Itamar, Collor. Foram solo fértil para plantar um Agora, conhecimento. falando dessa questão internacional, da influência no Brasil sob o ponto de vista até maléfico, digamos assim, mas tem aí o Esquivel lançando Lula para Prêmio Nobel da Paz. Eduardo, você está sabendo disso? Não estou sabendo. Por que vocês não estão sabendo, não? Eu vi ventilado na internet, mas eu não sei se a coisa vai nesse sentido. Não, ele já lançou. Né? Já está lá em Estocolmo, a candidatura do Lula para o Prêmio Nobel da Paz. Porque tirou o Brasil de uma situação de miserabilidade total, né, no sentido de uma grande massa de miseráveis, e essa questão da fome, da educação, né, com todos os projetos educacionais do Lula, fizeram com que então o Lula pudesse. Mas eu não sei se isso é bom ou ruim, porque olhando assim, ainda não tem os elementos dessa indicação, mas o que tudo indica é que isso vai forçar o Lula a se render. A se render, uma posição pacifista, uma posição de grande. Mas você não acha que já está. A questão dele se render ou não já é detalhe. Ele tá já com mandado de prisão. Mas a história não aconteceu ainda. Nós estamos falando aqui, inclusive a gente já fala para não falar do momento, né? Porque senão o nosso programa fica muito no dia que está acontecendo a coisa, né? Mas assim, a ideia essa questão da justiça, por mais que a gente questione, ela está aí com o mano militar aí na cabeça do Lula, tá? E provavelmente quando nós assistirmos o nosso vídeo aí for publicado, já vai estar consolidado isso, entendeu? Já vai estar consolidado isso. Então a questão dele ser preso, resistir à prisão ou não, isso tem um viés político, né, e um viés de resistência, né, de luta, até de guerra civil. Então, só para concluir, para explicar o que eu quis dizer é o seguinte, essa posição, Prêmio Nobel da Paz. Isso. Então, como é que alguém que se postula ao Prêmio Nobel da Paz vai resistir de forma violenta, vai se opor à realização da justiça? Tem que ser pacifista, não. Eu vou me entregar, não quero derramamento de sangue, não vou confrontar os poderes constituídos e vou aguardar que as instituições superiores, quando o meu recurso chegar lá, reconheçam o erro das instâncias inferiores. Bonito, sublime, mas é uma falácia. A justiça, e hoje mais do que nunca é uma aula para toda a sociedade, para todo mundo, a justiça, como o Eduardo comentou no início, feita por homens, mas mais do que feita por homens, a justiça é feita por classes. A nossa justiça é uma justiça de classe, a justiça burguesa. E ela representa o Estado burguês. Ela legaliza o Estado burguês. E o Estado burguês responde à classe burguesa, que está, no nosso caso, subordinada aos interesses internacionais, principalmente americanos. Se a gente não lutar, eles legalizam até a escravidão de novo. Exatamente. Não, porque a justiça, infelizmente, nem todo mundo tem essa noção, mas ela só existe no mundo capitalista por um motivo. Para que o seu dinheiro que vai ser investido, ele tem que ter a segurança de ter resultado. O direito à propriedade. Só para isso. A garantia da materialidade. Quando a gente escuta lá, a Globo News adora falar isso, segurança jurídica. A segurança jurídica é que você vai ter a segurança que o seu dinheiro vai te retornar de forma... Você vai poder passar a sua propriedade para os seus filhos. Isso é segurança jurídica. O mercado financeiro, o pessoal que especula na bolsa, o pessoal, os rentistas da vida, eles estão aí preocupados com a estabilidade, não a estabilidade social, é a segurança, a estabilidade da grana dele. Isso. A grana deles. E isso, que é num pequeno ponto aqui no Brasil, se estende no mundo inteiro. Todas as grandes multinacionais estão preocupados com a rentabilidade do seu capital. Então, Fernando,
como o Fernando falou anteriormente, a partir do momento que o Lula, nessa visão de que tudo bem, eu vou me tornar uma referência mundial porque vou ser indicado pelo Nobel da Paz, então eu vou ser pacífico, vou me entregar para cumprir o mandato, conforme determina a lei, ele vai estar dando validade para o sistema jurídico nacional e que, na minha visão, demonstrou que é totalmente falho. Sempre foi para muitas pessoas, mas agora se tornou alguma coisa visível para a nação toda. Mas eu acho que nesse ponto eu lancei só a coisa do Nobel da Paz, porque uma coisa está acontecendo agora, mas as coisas falaram que se eu não queria... Do ponto de vista político, né, a gente tem que analisar um outro lado também, né? Existe também uma estratégia partidária, um projeto de poder colocado, que não é o projeto de poder colocado pelas falácias de estão querendo implantar o socialismo no Brasil, mas um projeto de manutenção de partido dentro da máquina, dentro da estrutura. Que pode ser que o PT use esse momento do Lula para, inclusive a UOL publicou ontem, a possibilidade deles, mesmo preso, concorrer à presidência e ser eleito. Ganhar. Né? Então existe um outro lado também, que é a questão política eleitoral. Eu, propriamente, se o Lula topasse, para a gente começar uma mudança no sistema, né, eu entraria junto nesse discurso. Mas enquanto eu não ter clareza se ele vai empeitar, enquanto não ter clareza se isso é uma estratégia puramente eleitoreira, né, eu fico um pouco com o pé atrás nessas questões. Né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido também, num exercício de futurologia que a gente está fazendo aqui, dessas possibilidades. Então, gente, de repente esse assunto, se a gente pudesse, ficava aqui o dia inteiro. Eu porque acho que a gente o que poderia tem falar mais um pouquinho para finalizar, 1 minutinho. Um minutinho? Então lá, 1 minuto para cada um, tá? Eduardo, 1 minuto para você. O que eu gostaria de falar é que não se baseie em lei. Lei não é tábua rasa, né? Você pode discutir a lei e deve discutir a lei. Então, em todo o processo, felizmente, né? Felizmente e infelizmente, a internet é uma ferramenta muito boa e hoje você pode ir no Google e procurar. Será que Lula é tão culpado assim? Com esse termo, e você vai ter muita referência para você estudar. Eu acho que tem 2 fatores importantes dentro do que vocês falaram aqui, tanto o Fernando quanto o Eduardo. Um é o cumprimento da prisão. A resistência ao cumprimento da prisão é um direito do preso. Ele não tem que se entregar. E não vai ter nenhuma reação jurídica a isso. Não tem nenhuma consequência jurídica o fato dele não se entregar. Quem tem que prender a pessoa é a polícia. A polícia tem que ir lá e fazer a captura. Essa é a determinação legal. Então, até porque ele está em um local público que todo mundo tem conhecimento de onde que é. Então ele não está nem se escondendo. Né? Então, esse é um fator. Por isso que eu acho que ele não deva se entregar. Mas também a questão se vai resistir ou não quando a polícia chegar, aí realmente é só ele que vai decidir. Ele e os companheiros de partido, porque como o Fernando falou, tem um projeto de poder, tem outros governantes, outros deputados, outros membros, toda uma estratégia do PT para se manter com seus cargos ou não. E o outro fator é o registro da candidatura dele. Do meu ponto de vista, essa possibilidade já não existe, é zero. A partir do momento que ele foi condenado pelo TRF4, em segunda instância, pela lei da ficha limpa, não existe possibilidade nenhuma do TSE permitir o registro da candidatura dele. Tá legal, Dori, vai lá. Então, tudo está colocado. A gente não dá para saber aí falar o que vai acontecer de fato, porque depende de conjuntos de interesses contrários também. Como a gente falou de interesses internacionais, existem outros interesses colocados nesse jogo. O que a gente não pode é se render à questão puramente da legalidade. Né? As pessoas acreditarem que o Supremo é um poder, né? Não temos de falar muito do Supremo, mas o Supremo é um poder, e um poder indicado parcialmente por cada presidente da República que vai entrando. E também entrou um desespero a elite porque o Lula fez 2 mandatos, a Dilma foi para 2 mandatos, e a maior parte do Supremo foi indicado por esse grupo. Embora a gente sabe com base de acordos, né? E nesse ponto o Lula errou de fazer os acordos e não indicar gente da sua confiança com coerência, né? Apenas a gente que tem medo de general para o Supremo, porque o general que fala uma besteira dessa numa rede social tem que ser preso na hora, porque ele faz a defesa da nação, e defender a nação é defender a institucionalidade.
Tá certo? Tá certo, Ladeia. Vamos encerrar. Uma coisa que eu vi na internet muito engraçada, vamos encerrar para cima um pouco. Encerrar com bom humor. 3 classes comemoram a condenação do Lula: a abastada, a abestada e a metida besta. Então, gente, vamos enfrentar a realidade. Mais do que isso, vamos viver intensamente essa realidade e convidamos vocês para o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu.